Vamos lá, hoje nós vamos ver soma de vetores de qualquer direção. É uma aula bem densa, tá? Ela é um pouco mais densa do que a outra, tá bom? Muitos conceitos novos para a gente aprender. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Opa, não passou o slide. Vamos aqui. Ah, foi! Beleza, então só para a gente relembrar que os vetores, vetor é uma coisa que tem módulo, direção e sentido. Vou apagar aqui minha telinha para eu não ficar atrapalhando vocês. Então tá aqui, ó, módulo, direção e sentido. Beleza? O módulo é apenas o valor, né? A direção é tudo que aquilo que é AL, né? Então horizontal, vertical, diagonal, a gente tem que lembrar disso. Tá? E o sentido que é de um lugar para o outro, sempre de um lugar para o outro. Então tá aqui o nosso exemplo do nosso vetorzinho querido, na vertical aí, né? Então nós temos aqui o módulo dele é de 3 centímetros, que é o tamanho do vetor. Tá? A direção dele é na vertical e o sentido de baixo para cima. Ou você também pode usar aí qualquer outra referência, do chão ao teto, né? Sei lá, do menu iniciar do computador para a barra de ferramentas lá em cima. Não importa o sentido, desde que você coloque claramente a indicação aí de onde que é para onde. Tá? Geralmente o pessoal usa a rosa dos ventos também, tá bom? Então nesse caso aqui poderia ser do sul para o norte. Não tem problema. Beleza? Então, já apresentado nosso vetor, hoje nós vamos ver a soma de vetores de qualquer direção. Na aula passada nós vimos aqueles apenas de mesma direção. E como é que eu faço para somar dois vetores quaisquer aqui? Bom, dados importantes é que a gente tem que saber desse ângulo formado entre esses dois vetores. Ah, mas não só isso, existem duas formas de a gente somar, a forma geométrica e a forma algébrica. Tá? Geometricamente é o desenho, tá, pessoal? Então, qual seria o vetor resultante dessa bagunça aqui? Né? Como é que seria o desenho desse vetor aqui? E algebricamente, né, qual seria o valor dessa resultante? Então, geometricamente, nós temos duas leis, a lei do paralelogramo e a lei do polígono, também chamada de regras, tá? Regra do paralelogramo e regra do polígono, em que a gente vai determinar o desenho do vetor. E algebricamente nós vamos aí usar a lei dos cossenos e um caso específico da lei dos cossenos, que é o teorema de Pitágoras. Bom, sabendo isso daqui, você vai conseguir fazer a soma de qualquer vetor de qualquer direção. Então vamos primeiro ao estudo do desenho, tá? Como se dá o desenho aí? Primeiramente pela regra do paralelogramo. Bom, então eu tenho aqui dois vetores, um vetor A e um vetor B qualquer, né? E a regra do paralelogramo é muito simples. Ela pede que a gente desloque os dois vetores a fim de colocar a base deles se encontrando. Então eu vou deslocar aqui o primeiro vetor, que é o vetor A, beleza? E vou deslocar o vetor B a fim de que as bases se encontrem. Lembrando, você pode deslocar os vetores de lado, né? Mexer do jeito que você quiser, desde que você conserve o módulo, a direção e o sentido do vetor. Tá? Então, sempre que você redesenha um vetor, conservando o módulo, que é o tamanho, a direção do vetor, no caso aqui, né, do vetor A na horizontal, e o sentido da esquerda para a direita, você está falando do mesmo vetor, você está fazendo um clone dele. Então, nada mais você vai fazer um clone do vetor A e um clone do vetor B, desenhando os dois, a fim de que as bases deles saiam do mesmo ponto. Tá? Você vai literalmente aqui na regra do paralelogramo, colocar bundinha com bundinha, né, a base com a base. E depois, bom, já notem que eles formam um ângulo entre eles. Esse ângulo aqui vai ser necessário para a gente poder fazer a parte algébrica, tá bom? Quando a gente for calcular o número do vetor resultante. Por enquanto, não é tão importante porque a gente só está tentando determinar o desenho, né? Como que vai ficar o gráfico. Então, como é que faço agora? Agora, a regra do paralelogramo diz, uma vez ligado às bases, né? Uma vez que colocou eles saindo do mesmo ponto, você vai traçar retas paralelas, é por isso que chama paralelogramo. E retas paralelas são aquelas retas que nunca se encontram, né? Ou um matemático aí vai dizer, não, retas paralelas são aquelas que se encontram no infinito. Enfim, mesma coisa, eu vou traçar uma reta paralela ao vetor A, tá? Essa reta paralela ao vetor A, eu vou colocar ela aqui em cima, tangenciando o vetor B. Então está aqui, aparecendo aqui minha reta paralela ao vetor A. Vejo que eles nunca vão se encostar, são retas que nunca se cruzam. Tá? E vou traçar uma outra reta paralela ao vetor B, fechando aqui, ó, uma figura geométrica. Por isso que a gente fala de geometricamente. Tá? E essa figura geométrica ela é um paralelogramo. Ela é um paralelogramo. Por quê? Porque tem os lados paralelos. Tá bom? Ela forma uma figura geométrica com lados paralelos. Está aqui meu paralelogramo. E o vetor resultante
é nada mais do que um vetor que sai aqui da base e vai até a pontinha. Então está aqui meu vetor resultante da base até a pontinha. Tá bom? Esse é o vetor R, é o vetor que soma o A mais o vetor B em qualquer direção. Sempre você vai fazer isso. Então, primeiro, ligue as bases, tá bom? As bases se encontram, trace retas paralelas, esse é o segundo passo. E o terceiro passo, liga da base até a pontinha. Não é muito difícil a regra do paralelogramo, ela vai ser muito usada para a gente quando a gente tiver soma de dois vetores, tá? E uma curiosidade aqui, que foi desenvolvida por Aristóteles, beleza? Quando ele estava estudando forças, que é justamente o estudo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Né? Professor, por que a gente está aprendendo vetores? Para a gente depois ver o estudo das forças na dinâmica, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira regra já foi a regra do paralelogramo, vamos para a regra do polígono. Como que é a regra do polígono? A regra é diferente. Você vai de novo deslocar aqui o vetor A, né? Mas agora eu vou colocar o vetor B, ao invés dos dois saindo da mesma base, como na regra do paralelogramo, agora eu vou ligar um no rabo do outro, um na bundinha do outro. Beleza? Então está aqui um no rabo do outro, igual gafanhoto. E o vetor resultante disso, novamente, vai ser da base até a pontinha dos dois. Está aqui o meu vetor resultante da base até a pontinha. Tá? Ai, professor, mas você pegou primeiro o vetor A e depois o vetor B. Eu posso fazer o contrário? Gente, pode sem problema nenhum. Digamos aqui, ó, primeiro foi o A, depois o B. Né? Digamos que você pegue primeiro o B. Né? E depois coloque o A na base até a pontinha. Veja que aqui você fez diferente. Como seria o vetor resultante? O vetor resultante novamente vai da base até a pontinha. Está aqui o meu vetor resultante. Não importa a ordem que você faça, eu quero que você repare que o vetor resultante vai ser sempre o mesmo. Tá? Então o vetor resultante vai ser aqui A mais B e aqui seria o B mais A. Não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. E aqui eu quero que você repare que ambos vão ter o mesmo tamanho, né, que é o mesmo módulo, a mesma direção, diagonal, e o mesmo sentido. Nesse caso, inferior esquerdo para superior direito. Ou você também pode usar a rosa dos ventos, né? Então, sudoeste para nordeste. Tá? O que eu quero que vocês vejam é que não importa a ordem, se vai ser A mais B ou B mais A, que os dois vetores vão ser exatamente o mesmo. Bom, então, por que a regra do polígono? Repara que isso aqui é um polígono, isso aqui é uma figura geométrica, né? No caso um triângulo. Mas quando nós tivermos mais de dois vetores, vocês vão ver daqui a pouco comigo, a soma de 3 vetores, 4 vetores, ele vai formar um polígono bem grandão, né? E ele fecha sempre o polígono, né? O vetor resultante é aquele que fecha o polígono. Então repara que aqui ó, ele estava aberto, né? Então a resultante fecha o polígono, aqui no caso o nosso querido triângulo. Beleza? Bom, galera, foi já geometricamente os dois exemplos, agora nós vamos, né, para algebricamente. Como que eu faço a soma algébrica, que é o número? Eu estou interessado no valor do vetor. Então, para determinar algebricamente, é necessário que eu coloque os dois vetores saindo da mesma base. Tá? É necessário. Então, esse aqui é o início da regra do paralelogramo, que é quando eu desloco os dois vetores a fim de que eles saiam do mesmo ponto. Por que isso é importante? É importante para que eu analise esse ângulo formado entre eles, tá? Esse ângulo formado entre eles é que vai determinar o valor do meu vetor resultante. E vocês vão relembrar lá na matemática uma lei linda, que é a lei dos cossenos. Professor, não lembro o que é isso? Não, eu lembro para você, não tem problema, tá aqui, ó, lei dos cossenos, né? Que ele coloca que o vetor resultante ao quadrado vai ser uma soma aí entre os quadrados desses outros dois vetores, mais 2 vezes o valor dos dois vetores, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Jeová do céu, o professor tem que decorar isso? Tem que, tá? Sinto muito em dizer, tem que o vestibular não vai te dar essa coisa linda, tá? A gente tem que saber mesmo, tem que vir da alma, né? Tem que estar escrito na veia, mas você já deveria saber disso daqui, porque esse aqui foi estudado lá na matemática. Então aqui na física a gente só está relembrando, ou melhor, a gente está aplicando um conceito estudado lá na matemática. Não é à toa que você vê um monte de número lá na matemática. Por quê? Para a gente poder aplicar. A física serve para isso, para aplicar esses conceitos. Então tá aqui, ó, nós temos ali
né, é uma pequena diferença, tá? Uma pequena diferença. Não sei se você deve ter reparado, lá na matemática, quando a gente estudava o triângulo, né, a lei dos cossenos, tá aqui a lei dos cossenos tinha um sinal de negativo, tá vendo aí? O sinal de negativo? Olha ali quando a gente estuda vetores, um sinal de positivo. Eita, nenhum professor de física fala isso. Isso aqui é um privilégio apenas dos meus alunos, tá? Esse detalhezinho aqui para mim faz muita diferença. Professor, por que ele era negativo e aqui é positivo? Galera, isso daí tem a ver com o fato dele não fechar um triângulo. Quando a gente usa a lei do paralelogramo, né, o vetor resultante, lembra, a gente vai traçar uma reta paralela ao vetor 1 e paralela ao vetor 2. A resultante seria uma coisa mais ou menos assim, né? Repara que ele não fechou um triângulo, Aqui a gente faz análise do triângulo. E aí, quando a gente faz análise, isso é uma coisa mais ou menos assim, né? Esse ângulo daqui, ó, muda, né? Então, não tem por que eu ficar aqui na matematização, provando para vocês o porquê dessa equação e o porquê que ele é positivo. Tá? Eu vou dizer para vocês que você vai ter que meio que aceitar que ele é positivo. Tá? Tem uma breve explicação aqui embaixo para você. Se você quiser, pausa o vídeo um pouquinho, dá uma lidinha aí. Tem a ver com esse ângulo interno aqui. Tudo bem? Mas é a lei do cosseno, inverte o sinal e vamos para o abraço. Tem que decorar esse trem sim, beleza? Mas com o treino, gente, não se desespera. Vou até colocar meu rostinho lindo aqui para vocês. Não se desespera, tá? Conforme a gente for treinando, conforme a gente for fazendo exercício, vai ficar mais fácil. Tá? Esse negócio entra na alma mesmo, entra no espírito, entra no rim e você está se preparando, você está sendo melhor que os outros. E tem gente que pensa assim, meu Deus, física, tal. Não fique careca, né? Não fique como eu, tá bom? Não precisa se descabelar, né? Querendo entender as coisas de um dia para o outro. Isso aqui é treino, é devagar. A gente vai colocando um tijolinho depois do outro, devagarinho a gente vai conseguindo, tá bom? Até mesmo você não vai fazer física na faculdade, imagino eu, né? Mas num curso de engenharia vai exigir um pouquinho de pensamento de você. Tá? Vamos voltar para a apresentação aí. Um caso particular, eu quero falar de um caso particular da soma de vetores, que é quando eles são perpendiculares. Isso vai facilitar a nossa conta, porque maioria das vezes, tá? Sei lá, 70% dos exercícios colocam os vetores de forma perpendicular, tá? Que é um caso específico desse daqui. Que tá uma bagunça, né? Vamos lá então, perpendiculares, geometricamente, como se dá o desenho? Vocês vão reparar aqui que perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus, quando eu tenho um vetor, por exemplo, na vertical e o outro na horizontal. Então, o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, né? Eles são perpendiculares. Esses termos a gente vai ver, vocês viram lá na matemática, é quando um ângulo formado entre os dois é um ângulo de 90 graus, tá? Então, somando aí pela regra do polígono, né? Vamos lá, pela regra do polígono, é colocar um no rabo do outro. Então, está aqui o vetor A, desloquei o vetor A, vou deslocar o vetor B um no rabo do outro. Opa, vetor B está aqui. E o meu vetor resultante, repare que forma um ângulo entre eles, né? E o meu vetor resultante vai da base até a pontinha. Olha que está ficando mais fácil, né? A gente já está ficando craque nisso aqui. A professora não quer fazer pela regra do polígono, não. Vamos fazer pelo paralelogramo, não tem problema. Regra do paralelogramo, vou deslocar os vetores aqui, a fim de que eles saiam do mesmo ponto. Então está aqui o vetor A, o vetor B saindo do mesmo ponto, né? E aí vou traçar as retas paralelas. Aqui uma reta paralela ao vetor B, outra reta paralela ao vetor A. E aí o vetor resultante vai de novo da base até a pontinha, da base até a intersecção das duas retas. Beleza, está aqui geometricamente como os dois foram feitos. E aí uma observaçãozinha para você, tá? Que não importa qual das duas você vai utilizar. Eu quero que vocês reparem aqui que não interessa qual das regras você utiliza, se vai ser a regra do polígono ou se vai ser a regra do paralelogramo. Reparem que os vetores resultantes S eles são iguais. Mais uma vez, módulo, direção e sentido são conservados. Então não importa qual regra você vai escolher, pessoal, a fim de determinar geometricamente, né? Você vai escolher aquela que mais se adequa ao seu exercício, tá bom? E que não é nada mais do que... Eu quero que vocês reparem uma coisa, que a regra do polígono, na verdade, né? Vamos lá, vamos exercitar a cachola, coisa que só os alunos do professor André sabem. A regra do polígono e a regra do paralelogramo são a mesma regra. Hã? Como assim, professor?
Ora, lembra que eu falei para você que você pode deslocar este vetor aí? Vou até colocar meu rostinho para ficar mais bonitinho, tá aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem deslocar esse vetor A em cima, né? Beleza. Então, eu vou pegar esse vetor A e vou deslocar ele para o lado, tá? Então tá aqui, ó, vetor A, essa é a regra do paralelogramo. Vou pegar e vou deslocar ele para o lado aqui, ó, encaixando ele aqui. Tá ruim de desenhar com o mouse. Peraí, deixa eu pegar minha caneta, vamos lá. Opa, meu mouse saiu, tá aqui, beleza. Então tá aqui, ó, vou desenhar aqui o meu vetor A. Grosso e porcamente, tá aqui, meu vetor A. Fechou o polígono. Viu? Fechou o polígono, tá aqui. Então tanto faz se a regra do polígono ou a regra do paralelogramo, elas são a mesma. Eu posso deslocar o vetor A para o lado direito, ou fazer o mesmo com o B. Eu posso pegar o vetor B que estava embaixo e fechar aqui em cima, ó. Fechando aqui meu polígono, aqui está aqui meu triângulo. Aqui, ó, meu triângulozinho, né? Tanto faz qual regra você vai usar, as duas são a mesma. Beleza? Sabendo uma, você sabe a outra. E vamos lá, algebricamente, né? Como determinar o módulo, o valor desse camarada? Pelo teorema de Pitágoras. Quem é Pitágoras na fila do pão, né?